Fala galera, tudo bem? A Itália é campeã europeia, venceu a final da Euro em Wembley diante da Inglaterra com o drama dos pênaltis, então não faltou emoção, com reviravolta inclusive na disputa por pênaltis, e a Itália ficando com o título, batendo a dona da casa, a Inglaterra, frustrando toda a empolgação, a expectativa que existia na Inglaterra nas últimas semanas, só crescendo, com a Inglaterra chegando a essa final, essa inédita final de Euro, né? Podendo ganhar o seu primeiro título desde a Copa do Mundo de 1966, mas não foi o que aconteceu. Deu Itália. E acho que é um título muito justo. Se a gente for olhar para o todo do torneio, para mim a Itália foi a melhor seleção da competição desde o início, com a exceção da semi. Na semi a Itália foi superada pela Espanha. Foi um jogo em que a Itália não conseguiu fazer o seu jogo e viu o adversário ser superior. A Espanha saiu da Euro deixando a sua melhor imagem na semi e conseguindo sim tirar a Itália da zona de conforto, conseguindo não fazer a Itália conseguir jogar. Agora, independentemente disso, a gente sempre fala sobre como os jogos no mais alto nível são definidos por detalhes. E mais uma vez, uma disputa que vai para os pênaltis, evidentemente é uma disputa que poderia ter ido para qualquer um dos lados. E essa foi a cara dessa Euro, né? Não só pelo número elevado de partidas indo para a prorrogação ou para os pênaltis, mas pelas margens pequenas ali de definição dos jogos. Acho que cada vez mais essa a tônica mesmo da competitividade do mais alto nível. Mesmo assim, e assim, o título poderia ter ido para um lado para o outro, a gente evidentemente destacaria pontos importantes, méritos de quem quer que conquistasse, mas acho que no caso da Itália é muito justo até como um roteiro de resgate do protagonismo do futebol italiano. Eu falei sobre isso no vídeo da prévia, antes da Euro começar até, sobre como essa poderia ser a Euro, do resgate de um protagonismo da Itália que tem muita coisa boa acontecendo, mas que ainda estava devendo, ou que ainda precisava ver um maior reconhecimento. Então acho que faltava olhar para a Itália dando a real dimensão do que vem acontecendo por lá. E isso não é só com a seleção italiana que sustentava uma longa invencibilidade quando chega a Euro. Isso também passa pelo tipo de jogo que a seleção apresenta e mais do que isso. O tipo de jogo que a seleção apresenta é um reflexo muito grande, nem sempre é assim, tá? Eu sei que geralmente quando uma seleção, qualquer que seja, é campeã, surgem várias outras histórias como formas de valorizar o caminho que foi percorrido até ali. Sendo que muitos desses caminhos são percorridos em seleções que não chegam ao título e que têm méritos ao longo do caminho que precisam ser valorizados e não ignorados completamente apenas por não terem ficado com a taça. Então acho que é sempre importante tomar certos cuidados aí para não tomar o campeão como exemplo de tudo e todos os derrotados como o símbolo do fracasso ou de tudo errado. Não acho que é por aí. Mas no caso da Itália, eu acho muito legal, acima de tudo, mais até do que justiça e tudo, eu acho muito legal que a Itália consiga coroar uma temporada que teve um nível tão alto da Série A. Eu tenho falado muito, batido muito nessa tecla nas últimas 2, 3 temporadas. Para mim, o campeonato italiano resgatou o mais alto nível. Hoje, o campeonato italiano, no nível tático, não deve nada a nenhum outro. Ele não é badalado, ele não tem a visibilidade, ele não é um produto tão global quanto outras ligas, mas ele não está atrás em termos de tipos de jogo, né? Eu bato muito na tecla de você ter diversidade estratégica e tática. Eu acho que esse é o termo para falar sobre o campeonato italiano na atualidade. E acho muito legal porque a gente vê isso representado na seleção italiana e também em outras equipes dentro da Euro que tiveram influência da Série A. Eu falei, fiz até vídeo sobre isso durante a fase de grupos também. Mas ok, vamos falar sobre o campinho, vamos falar um pouco sobre os momentos diferentes dentro dessa partida. Até porque a Inglaterra repetiu um padrão do que vinha acontecendo muito dentro do torneio, que é o início forte. A Inglaterra teve seus melhores momentos dentro do torneio, e aqui é uma tecla que vale bater novamente. A Inglaterra chegou a uma final, o que significa uma campanha acima da média do país, acima da média da seleção inglesa, assim como é um grupo acima da média em termos de potencial, de capacidade individual. Não é que tenha sido uma Inglaterra envolvente, empolgante, convincente, coletivamente falando, ao longo do torneio, mas foi uma Inglaterra que mostrou, principalmente no mata-mata, uma capacidade de adaptação que tornou a equipe competitiva. Acho que o grande mérito do trabalho do Southgate está nessa adaptação, porque quando se esperou mais do time, não apresentou. Não foi um time com esse repertório, não foi esse time confortável em trabalhar a bola. Foi um time que teve seus melhores momentos a partir ou de ajustes aos adversários, e aí sendo um time capaz de se defender bem, tentar acelerar quando recupera, ou principalmente começar forte os jogos. É aí que eu entro nesse tópico. A Inglaterra começa forte, e não só pelo gol, né? A Inglaterra sai na frente, mas a Inglaterra faz 20 minutos muito bons contra a Itália. E aí eu resgato muito do que eu falava na fase de grupos ainda. Os primeiros 15, 20 minutos da Inglaterra contra a Croácia, os primeiros 15, 20 minutos da Inglaterra contra a República Tcheca, é um padrão. O alto ritmo, a intensidade,
A velocidade com que o time entra ligado nas partidas para pressionar, para sufocar, para tirar o conforto. Eu lembro de ter usado no balanço da fase de grupos até algumas estatísticas bem específicas de expected goals, né, gols esperados, tanto os marcados quanto os sofridos da Inglaterra. E no início das partidas, a Inglaterra costumava ter um volume ofensivo acima da média do restante e cedia muito pouco aos adversários em relação aos outros recortes dentro das partidas. E acho que foi bem por aí o início, diante da Itália. Mas passava também por outros aspectos, a começar pela escalação. A escalação teve, sim, a variação para novamente 3 zagueiros. Então, na prévia da final, eu falei muito sobre um time que talvez tivesse encontrado o seu padrão dentro do 4-2-3-1, mas não foi o que aconteceu. Entrou, até dentro de uma das variações que eu citei ali, mas que não era tão esperada assim, entra o Trippier, sai o Saka, o Trippier joga como ala pela direita, e a variação que eu imaginava que poderia ser interessante para o jogo era justamente o Sterling jogando por dentro para tentar acelerar nas costas do Jorginho. Isso acontece bastante na primeira parte do jogo, que é o período do jogo em que a Inglaterra joga bem, é superior nos primeiros 20 minutos. Até a Itália conseguir acalmar o ritmo, colocar a bola no chão, respirar e ditar o ritmo do jogo de uma forma mais lenta, até ali a Inglaterra era superior. E essa superioridade da Inglaterra também passa pelas escolhas do Gareth Southgate. Quando a gente olha para o campinho e enxerga 3 zagueiros, né? O Walker virando terceiro zagueiro, Trippier de um lado, o Luke Shaw do outro. Um ponto interessante logo de cara foi como a Inglaterra conseguiu usar os 2 alas bem abertos e como a Inglaterra tentava abrir bastante o campo, girando de um lado para o outro, para encontrar espaços vazios, para obrigar a Itália a fazer esse deslocamento lateral, principalmente da sua linha de defesa, ou dos seus meio-campistas, considerando que a Itália é uma seleção que também tenta pressionar, porque a Itália tenta ficar com a bola. O jogo da Itália, embora não tenha sido assim na semi contra a Espanha, porque não conseguiu, porque a Espanha pressionou melhor e conseguiu reter melhor a bola, mas o jogo da Itália passa por ficar com a bola, passa por tentar tomar a iniciativa e trabalhando a posse da bola. Diferentemente da Inglaterra, que tenta ser agressiva sem a bola para pressionar, para definir rápido, para acelerar. Não é ficar com a bola. A ideia da Inglaterra não é ter 60, 70% de posse de bola. Não é esse o objetivo. Até pode acontecer, mas como consequência, não como um objetivo, não como um princípio. Então era um jogo em que a Inglaterra tentaria acelerar pelos lados do campo, atraindo uma Itália que naturalmente pressionaria. Aí para mim tá uma semelhança muito grande com o perfil da Inglaterra da Copa de 2018, seja pelo desenho, seja pelo funcionamento. Se a gente for pensar, 3 zagueiros, 2 alas, a Inglaterra jogava assim na Copa de 2018, Trippier lançando. Isso acontece no lance do primeiro gol com o cruzamento dele pro Luke Shaw aparecendo na segunda trave. Sterling por dentro para acelerar no corredor central. Era uma característica muito marcante do Gareth Southgate da seleção na Copa de 2018. Muita coisa mudou de lá para cá e eu até bati nessa tecla no vídeo das vaias para a Inglaterra na fase de grupos contra a Escócia, quando eu falava sobre como essa é uma Inglaterra sem uma ideia muito bem definida do joga pelo quê em termos táticos. Depois foi ficando mais claro ao longo do torneio que joga pela adaptação ao adversário. E talvez por isso não tenha uma cara muito bem definida. Mas em alguns momentos isso é virtude, em outros momentos isso vira um problema, um obstáculo. Quando você precisa ter maior repertório para furar defesas. Nesse caso funcionou muito bem o casamento das ideias iniciais do jogo. Porque a Itália tentava iniciar essa marcação com os seus 3 homens de frente, se a gente definir dessa forma, Chiesa pela direita e Immobile por dentro e Insigne pela esquerda, tentando pressionar os 3 zagueiros da Inglaterra. Isso gerava uma opção para a Inglaterra que era muito natural. Por dentro, era natural que Declan Rice e Calvin Phillips fossem pressionados pelos meio-campistas da Itália, Barella e Verratti. Então, esse encaixe estava bem desenhado. Só que os espaços que a Inglaterra encontrava a partir daí pelas alas eram consideráveis. E como achar as alas se as opções por dentro estavam pressionadas, encaixadas? Os 3 zagueiros estão marcados pelos 3 atacantes. Os 2 volantes estão marcados pelos 2 meio-campistas da Itália. Mas a questão é, o Jorginho ficaria numa área sobrecarregada para ele. Porque o Harry Kane não guardaria a posição. O Harry Kane seria, mais uma vez, um 9 que circula muito pelo campo. É difícil falar do Harry Kane como falso 9, porque ele tem todo o perfil do 9, e ele é um grande 9. Só que ele é um 9 tão completo que ele também funciona como falso 9. Então a gente já tinha visto isso acontecer contra a Dinamarca e várias outras vezes também, da área de atuação do Harry Kane ser muito mais recuada, e foi de novo o que aconteceu. Tanto que ele é a peça que conecta os alas na construção do gol da Inglaterra, que nasce exatamente disso. Se a Inglaterra consegue encontrar por dentro um passe que possa acionar Sterling, Mason Mount ou Harry Kane, ela vai encontrar vantagem no setor em que o Jorginho não tem como se desdobrar para marcar tanta gente. O resto está encaixado, mas está encaixado numa área mais avançada. Se essa bola entra por dentro,
dali vai pintar alguma opção, ou para conduzir bola por dentro, ou para acionar os lados do campo. Então se a gente olhar algumas imagens, por exemplo, o lance do primeiro gol, e a imagem aérea é boa por isso, começa com o Luke Shaw recuperando a bola, vai encontrar o Harry Kane, e esse é o princípio da jogada, a Itália tentando marcar no campo de ataque, na verdade até um lance de troca de posse de bola, mas na sequência, o que vai acontecer? É o passe lá para aquele corredor direito que está bem aberto, que é o lado oposto naturalmente, que é o lado que o Trippier vai se apresentar, vai se lançar. A Itália não tinha como controlar os alas da Inglaterra, porque a Itália tinha muitos jogadores pressionando numa faixa mais avançada, e isso deixava a linha de defesa mais exposta. Os laterais precisariam esperar um momento para sair, não dava para sair logo de cara para bater com os alas, porque isso esvaziaria o centro contra os jogadores da Inglaterra por ali. E no momento do cruzamento do Trippier, tem alguns detalhes. Walker passando para fazer essa ultrapassagem dele para a linha de fundo, obriga e atrai mais um marcador, importante por si só. O restante da linha de defesa da Itália, fechando ali perto da marca do pênalti. Afinal de contas, Harry Kane e Sterling estão atacando a entrada da pequena área, a marca do pênalti, como opções naturais para o cruzamento do Trippier. Do outro lado, Luke Shaw atacando a área como esse cara da segunda trave, o que é uma característica muito marcante das equipes que atacam com alas bem espetados. Falei várias vezes sobre isso em vídeos, por exemplo, da Atalanta, que tem muito essa característica. A gente viu a Alemanha dentro dessa Euro com o Gosens brilhando muito, fosse recebendo do lado vazio ou até atacando a área do lado oposto, justamente um ala da Atalanta com essa característica, e assim nasce o gol da Inglaterra. Logo de cara, 1-0, dentro de casa, euforia, todo aquele clima, aquela atmosfera em Wembley, de uma Inglaterra que conseguiria, nos minutos seguintes, seguir explorando essa vantagem. Então não foi apenas o lance do gol. Aliás, tem um lance bem parecido pouco depois do gol, que segue esse mesmo padrão, que é justamente Harry Kane recuando para receber a bola. Recebe a bola numa faixa bem recuada do campo, ali perto do centro do campo, e olha lá o lado oposto, como já tem o Sterling fazendo um movimento de infiltração, de projeção para atacar a linha de defesa, e o Trippier bem aberto pelo lado oposto, evidentemente sem uma marcação mais encaixada. Nesse caso, a Itália está com seus jogadores de ataque iniciando a marcação aos zagueiros. Esse é um passe que o Harry Kane recebe do Maguire. Então por aí já dá para entender qual é a dinâmica. Os volantes da Inglaterra estão pressionados, os zagueiros estão marcados, mas se o passe encontra do zagueiro ao Harry Kane, já tem um problema para a Itália como sequência, como efeito dominó disso. Então um passe, uma inversão, vai encontrar de novo o Trippier atacando a ponta direita. É que a definição desse cruzamento não foi das melhores. Talvez porque dessa vez não tenha tido aquela pausa final para segurar a bola por 1-2 segundos até que outros jogadores atacassem a área. A gente vê que são vários os jogadores se deslocando em direção à área, mas ainda não tinha ninguém além do Sterling. Então não vira uma definição com tanto perigo assim, mas era o padrão. Em poucos minutos a Inglaterra gerava situações parecidas, e não seriam as únicas. Eu falei do Sterling podendo acelerar nas costas do Jorginho, sobrecarregado numa faixa do campo em que a Inglaterra acionaria os seus atacantes móveis. Mais uma vez, se a gente for pegar início, saída de bola da Inglaterra, os jogadores mais recuados da Inglaterra estão pressionados, mas esse passe que entra, esse passe que sai, por exemplo, do Stones, pressionado, mas escapando da pressão, ele vai encontrar o Sterling, que podendo receber e girar, já está numa área em que a gente vai enxergar Mason Mount, Harry Kane e Sterling. E não tem um meio campista ali da Itália, porque os encaixes eram mais agressivos, mais avançados. Então, recebeu, girou, é atacar a linha de defesa, porque o espaço está aberto para a Inglaterra tentar explorar esse tipo de coisa. Então foi um padrão que se repetiu demais na primeira parte do jogo. E como que a Itália começa a responder a isso e a Itália consegue equilibrar o jogo? Evidentemente, tem uma queda do ponto de vista físico, a Inglaterra não conseguiria manter essa intensidade por tanto tempo, porque é natural, porque o início dos jogos da Inglaterra costumava ter esse ritmo mais acelerado, e é inviável imaginar que um time vai manter isso por 90 minutos. Então aí já era um ponto natural de queda de ritmo na Inglaterra. Mas outros pontos são importantes também. Primeiro, influência do Verratti. Um Verratti recuando para participar da saída de bola, e um outro ponto, a mudança da altura dos pontas no momento sem bola da Itália. Então a Itália deixa de ter o Chiesa de um lado e o Insigne do outro, pressionando os zagueiros pelos lados. A Itália passa a ter os seus dois pontas voltando e agora conseguindo evitar que os alas da Inglaterra recebam com tanto espaço.
podendo abrir tanto, espaçar tanto a linha de defesa, obrigando que os laterais da Itália tenham que sair, quebrando a primeira linha. Então agora é uma ideia um pouco mais cautelosa no momento de pressionar, e eventualmente quem vai subir para ajudar o Immobile ali vai ser o Barella, por exemplo, se desprendendo da marcação e subindo para pressionar. Foi uma variação da Itália dentro do primeiro tempo para responder justamente a esse estrago que a Inglaterra estava fazendo a partir dos avanços dos alas. Esse foi um tópico. No momento com bola, a grande vantagem começa a aparecer a partir do Verratti. Porque o Verratti passa... Primeiro, né, um ponto interessante seria como a Inglaterra tentaria lidar com a influência do Jorginho. Jorginho é um dos jogadores mais importantes para a estrutura de saída de bola, para a dinâmica da posse, como motorzinho da distribuição. A Inglaterra não teve um trabalho específico sobre o Jorginho. A Inglaterra se posicionava num 5-2-3, basicamente, então tinha Mason Mount, Harry Kane e Sterling como os três mais avançados, e que basicamente cercavam. Cercavam uma saída da Itália, que geralmente tem três, porque o Di Lorenzo fica, o Chiellini abre pela esquerda, o Bonucci centralizado. Bonucci distribuindo passes longos, o Jorginho tende a ser esse meio-campista mais recuado à frente, ditando os passes também. Então a Inglaterra posicionava os seus três jogadores de frente ali para tentar limitar essa circulação de bola da Itália, mas sem um encaixe específico no Jorginho, por exemplo. E o Verratti começa a recuar para receber nessa faixa do campo, muitas vezes lado a lado com o Jorginho também. Aliás, por que é uma saída de três da Itália? Porque o Emerson, né, no início do torneio era o Spinazzola, mas depois o Emerson assume por conta da lesão, porque o lateral esquerdo da Itália abre, explora o corredor. Então a Itália consegue passar a ter o Verratti ajudando bastante na saída, e ele toma conta do jogo e vira um dos principais nomes da partida, recuando para participar dessa saída, ajudar o Jorginho, que não era necessariamente pressionado, muitas vezes até tinha mais tempo do que em vários outros jogos dessa Euro para fazer a saída, mas com o Verratti e com o Jorginho, a Itália conseguia um outro detalhe, que era atrair a marcação de quem pressionaria o Verratti. Porque nos duelos do centro do campo, era natural imaginar que principalmente o Calvin Phillips fosse o jogador para pressionar o Verratti. E se o Verratti recua, ele está atraindo o Calvin Phillips. Calvin Phillips e Declan Rice têm uma área muito grande de ocupação, porque se a Inglaterra faz uma marcação com linha com 5 e 3 homens mais avançados na frente cercando, só sobraram 2 para a faixa central. Se um deles é atraído com facilidade por um Verratti que recua para receber e distribuir, o Declan Rice vai ficar sobrecarregado no setor. E nessa faixa central, o Insigne, por exemplo, pode partir do lado para flutuar por dentro. E aí a Itália começa a ter, com primeiro um ritmo mais lento, uma cadência maior, períodos maiores de posse de bola. Agora a Inglaterra já não conseguia pressionar tão bem, já não conseguia recuperar a bola e romper com essa ideia de posse de bola da Itália, e a Inglaterra também já não conseguia gerar tanto perigo em poucos toques como no início da partida. Nos primeiros 20 minutos, toda saída invertendo o lado era espaço e a Inglaterra acelerava. Agora não mais, porque a Itália tinha mudado seu comportamento sem bola e porque tinha conseguido ficar com a bola também. Então esse acaba sendo um ajuste importante para a Itália se estabelecer no campo de ataque. E aos poucos vai virando um ataque contra a defesa. Então, por mais que a Inglaterra tenha sido superior nos primeiros 20 minutos mais ou menos, depois a Itália cresce, no primeiro momento equilibra e depois passa a ser superior. E no segundo tempo, a partir das substituições, aí vira um período de ataque contra a defesa. Quando sai o gol de empate da Itália, que é a sobra da bola parada, mas no lance anterior tinha sido até uma boa chance com a Itália, já é um momento em que a Itália ocupa completamente a linha de defesa da Inglaterra com uma outra formação. Já no momento em que o Insigne passa a jogar por dentro, solto, o Berardi tinha entrado para fazer a ponta direita, o Emerson ocupava o corredor esquerdo, o Chiesa tinha virado ponta pela esquerda, ora aberto, ora mais por dentro, e o Cristante tinha entrado para ser esse cara que atacava como um meia avançado pela direita. Então eram basicamente 5 jogadores da Itália atacando a linha de 5 da Inglaterra, e com mais uma vez, ou ainda, Verratti e Jorginho distribuindo de trás, não só os dois, Bonucci também com papel importante na distribuição. Em determinada altura do jogo, era um ataque contra a defesa tão nítido que o Chiellini já estava bem aberto pela esquerda também. A segunda linha de marcação da Inglaterra foi empurrada para trás, o time inteiro foi empurrado para trás, então era uma Inglaterra já sem muita saída, e a Itália, acho que a partir de um domínio bastante amplo, bastante claro, chega ao gol de empate. E continua superior nos minutos seguintes, depois o Southgate chega a mudar, e aí vem várias substituições, eu não vou entrar nisso no campinho especificamente, mas vem as substituições da Inglaterra alternando para um 4-1-4-1, primeiro, né, abrindo mão da formação inicial, colocando o Saka para ser o meio aberto, depois ele passa a jogar por dentro, enfim. Na prorrogação a Inglaterra consegue dar sinais importantes de volta ao jogo, consegue até ter períodos de ataque também, então é uma prorrogação que não segue a dinâmica do segundo tempo, que era de uma Itália superior em cima, a prorrogação já muda um pouco o jogo, mas depois, nos pênaltis, acaba tendo a infelicidade muito grande das substituições do Southgate, né, 2 jogadores que saem do banco
para isso. Então as substituições ali com 14 minutos do segundo tempo da prorrogação, Rashford e Sancho que entram e acabam desperdiçando os pênaltis. Não é raro, né, isso acontecer, uma substituição no final só para bater pênalti. A Inglaterra na Copa de 2006, por exemplo, para pegar um exemplo da própria Inglaterra, teve isso acontecendo com Carragher, entrando no finalzinho da prorrogação, no jogo contra Portugal, e desperdiçando o pênalti. A Inglaterra seria eliminada por Portugal naquele mata-mata da Copa do Mundo de 2006. Só uma lembrança mais ou menos nessa linha dos caras, das substituições para alguém entrar, bater o pênalti, o que acaba não dando certo. É claro que isso acaba potencializando o olhar para escolhas do Southgate. No fim das contas, é evidente que o elenco da Inglaterra tem muito potencial e muita qualidade individual. O brilho coletivo a gente viu em pouquíssimos momentos dentro dessa Euro, mas eu acho que não deixa de ser um trabalho razoável, um trabalho que tem os seus méritos, quando você consegue mostrar adaptações para competir contra outras seleções. Não acho que a Inglaterra tenha sido uma das melhores seleções da Euro, poderia ter vencido, chegou muito perto disso inclusive, mas para mim a Itália como time foi bem melhor em basicamente todos os aspectos. Aliás, para mim a Itália teve o melhor futebol da Euro quando a gente olha o todo da competição. E por isso, como eu iniciei o vídeo falando, acho que o título está em ótimas mãos por vários motivos. Por coroar grandes destaques, e a gente pode começar falando do próprio Donnarumma, uma grande competição dele, né? Ele que já estava no mercado aí e que tá para ser anunciado a qualquer hora oficialmente pelo PSG, sai ainda mais valorizado dessa Euro, porque brilhou e brilhou muito. A reviravolta dos pênaltis acabou aumentando o drama também. Se a gente olha, é uma dupla de zaga que marca uma geração, uma dupla de zaga com Bonucci e Chiellini, é das melhores do futebol mundial há anos. O papel do Spinazzola, né, infelizmente sofrendo a lesão, mas foi um dos laterais mais influentes dentro dessa Euro. O peso de centro do campo, de jogadores de distribuição, de como superar pressão e achar passes para progredir, seja do Jorginho, seja do Locatelli, que foi bem na fase de grupos, seja do Verratti, que virou uma peça fundamental, assumindo a titularidade, que era dele mesmo, né, mas conseguindo recuperar a titularidade no mata-mata da Euro e sendo um dos melhores jogadores da própria final também. O lado mais vertical de jogadores como Berardi, como Chiesa, jogadores importantes da seleção, o outro ponta mais criativo, que flutua por dentro como o Insigne. O que ficou faltando nessa Euro, para não dizer que foi tudo muito bom da Itália, foi uma presença maior do 9. O Immobile fez uma Euro ruim. Agora, em termos de funcionamento coletivo, a Itália funcionou muito bem na maior parte dos jogos. Foi superior em quase todos os jogos. Farei a exceção a semi contra a Espanha, mas no todo, um nível muito bom. E principalmente se a gente olhar para o parâmetro do futebol de seleções, a gente viu uma Itália com um nível muito próximo do que a gente espera e assiste a cada semana no futebol de clubes, o que é um mérito muito grande. Então, isso até foi destacado por a entrevista de alguns dos jogadores da Itália, como essa Itália joga e se sente num ambiente como se fosse um clube. E acho que esse talvez seja o melhor elogio possível que se pode fazer ao trabalho do Roberto Mancini. Então acho que é ótimo até para superar certos rótulos, seja o rótulo do futebol defensivo, ou seja o rótulo de que o futebol italiano estava perdido. Eu acho que ajuda a aumentar um holofote necessário que a Itália já merecia nos últimos anos, principalmente enquanto liga, pela qualidade do futebol que é jogado lá, já há algum tempo. Isso ajuda, talvez, a gerar um reconhecimento, ou no mínimo uma curiosidade, um olhar para um futebol que hoje está num altíssimo nível e que mostrou isso coletivamente falando com as atuações da seleção. É isso, um abraço para todo mundo, se inscreva aí no canal, deixe seu comentário, a curtida no vídeo e até a próxima.